Fala aí, Gabriel. No vídeo de hoje eu vou mostrar um vídeo um pouco mais simples. Eu fiquei um pouco sem tempo para conseguir gravar outro dos vídeos que eu tinha em planos, então hoje vai ser um mais simples para continuar a série de reviews dos filmes do Godzilla e da saga do Godzilla em geral. No caso de hoje é uma atração de parque temático no Japão, mas que ainda continua sendo de certa forma mídia audiovisual. E logicamente eu não posso fazer um review da atração, que eu não fui, mas eu vou estar fazendo um review do filme da atração que nós temos, né? Então, enfim, sem mais enrolação, vamos estar conversando aqui a respeito sobre Godzilla The Ride Giant Monsters Ultimate Battle. Essa atração inaugurou em 2021 no Japão, e eu também sei que existe uma sequência antes da atração começar, com um personagem humano, um professor, e ele explica algumas coisas. Eu não sei se seria uma origem do Godzilla ou coisa do tipo. Esse trecho nunca chegou realmente a ir pra internet, ser vazado na internet, e nós acabamos vendo só o vídeo da própria... de quando realmente começa de fato a atração, né, e não esse preparativo. Então aquilo faria parte também, que infelizmente eu não sei como é, então não tenho a noção completa de como seria toda a experiência da atração na parte do vídeo. Mas quando se trata do que nós temos na internet, nós começamos a ser algum tipo de ônibus com paraquedas no meio de uma cidade destruída, e está sendo atacada pelo King Ghidorah. Logo, o King Ghidorah enfrenta até mesmo o Rodan, e depois o Godzilla aparece para enfrentar o King Ghidorah, matando ele. Então, a atração é bem bacana, é do mesmo diretor de Godzilla Minus One. A atmosfera também é bastante parecida. Tanto a atmosfera de Godzilla Minus One, de Godzilla The Ride, e da cena do Godzilla em Sunday Street, se não me engano, Sunset ou Sunday Street, alguma coisa assim. O Godzilla fez participação especial nesse filme do Yamazaki também. Tudo tem a mesma atmosfera parecida, então... Enfim, Minus One realmente era um filme que Yamazaki parecia ter em mente há muito tempo. Então, é bem parecida a atmosfera da cidade. E quando nós vemos o Godzilla também, o design dele é bastante parecido com o visto em Minus One. Eu diria que o de Minus One é melhor do que esse. Só que esse daí tem barbatanas menores e menos afiadas. Tem uma cara mais heróica do que aterrorizante, digamos assim. E de acordo com o próprio Yamazaki, esse design ele usa características do Godzilla Heisei junto com o Godzilla Legendary. Embora eu nunca tenha conseguido enxergar as características do Godzilla Legendary nele, além de algumas escamas, né? Mas enfim, isso é para dar o visual de um Godzilla japonês de fato, como o Heisei, mas dar um ar heróico como o Legendary no design. Interessante, o design não é ruim. Eu acho que a boca podia ser melhor, os dentes de cima às vezes somem até, são muito pequenos, mas enfim, o design ele é bem bacana. O design do King Ghidorah, visto na primeira vista, ele parece muito com o King Ghidorah de King of the Monsters, mas vendo mais de perto ele tem algumas diferenças. Ele é o único Ghidorah com mãos nas asas. Isso é interessante. Ele tem um corpo, uma estrutura corporal um pouco diferente. E as cabeças são cabeças que realmente lembram muito dragões medievais. E essa parte das cabeças eu gostei muito. Muitos fãs dizem que esse é o pior design do King Ghidorah, ou um dos piores. Eu não acho ele ruim, eu não sei porque a galera odeia. Eu não acho que seja um dos melhores também, mas não tá ruim não. Eu acho que é um design bacana. E por fim, o design do Rodan. O Rodan também tá bem bacana. Eu acho que esse é um dos melhores designs do Rodan. Não existe muitas imagens em boa qualidade dele, mas ele realmente parece um dragão medieval também, isso é bem legal. A luta do Godzilla contra o King Ghidorah, nós não vemos ela tanto, mas que nós vemos ser bem legal. A luta corpo a corpo dele é muito bacana, o jeito que o Godzilla agarra o Ghidorah e tudo mais. E também nós temos a finalização do Godzilla no Ghidorah, que eu acho que tem uma, de certa forma, inspiração em King of the Monsters, eu diria. Que aparentemente ele acaba com o Ghidorah, mas depois a gente tem uma surpresa que o Ghidorah ainda estava vivo pra o Godzilla acabar com a cabeça dele depois, né? Mas enfim, fica bem bacana. O sangue do Ghidorah azul é um design legal também.
A história, sendo uma atração, não vai ser uma história muito elaborada, basicamente você fugir no meio da Batalha dos Monstros, que pra mim está ótimo, e nós teríamos mais um pouco da história na cena que não chegou a ser vazada na internet, com o professor antes da atração começar. Então, nós não sabemos a respeito disso, mas provavelmente um pouco mais detalhado do que... Não muita coisa, provavelmente, mas deve ser sim mais detalhado do que nós temos. E a coreografia, o que importa mesmo é a luta dos monstros aqui. A coreografia tá bem legal, tá bem bacana. Ela realmente não é só spam de poder, que é um dos problemas que eu tive na era Heisei, por exemplo, onde toda luta só expande poder, os bichos realmente se agarram e brigam e fica bem legal. A coreografia é muito bacana. Tem muitas lembranças de King of the Monsters. O design dos 3 monstros parece haver alguma inspiração nos designs deles em Godzilla King of the Monsters. Alguns mais pesados que outros, mas tem alguma coisinha lá. Eu não diria que é uma cópia, os designs. O Godzilla e o Rodan são muito diferentes, tem uma coisinha ou outra ali, mas em geral é um design bastante distinto. O Ghidorah, quando visto de longe, ele realmente lembra muito, mas ele tem as próprias características que o diferenciam o suficiente do Ghidorah de King of the Monsters. Como eu falei também, o Godzilla finalizar o Ghidorah, depois nós só vemos que a cabeça ainda tá viva, pro Godzilla finalizar a cabeça, é outra coisa que lembra bastante King of the Monsters. A música que toca no final do vídeo, do Godzilla dando seu rugido da vitória, é a música parece muito ser a música de King of the Monsters também. O King Ghidorah enfrentando o Rodan e a forma que ele derrota o Rodan, inclusive a luta do King Ghidorah com o Rodan em geral, lembra bastante a luta dos dois King of the Monsters. O Yamazaki se mostrou ser um fã do Monsterverse, não só com essas inspirações para Godzilla The Ride, mas como em Minus One nós temos diversas inspirações de Godzilla 2014 principalmente, né? E vemos de Godzilla vs Kong e um pouco de King of the Monsters também. Então, é bem legal isso daí, são uns easter eggzinhos bacanas, umas referências legais que nós temos. Em geral, é uma adição interessante para a franquia, embora seja também bastante limitada, infelizmente, mas não tem como fugir muito disso. Ela trouxe uma luta interessante e também trouxe alguns designs que, na minha opinião, são bem bacanas. Todos os designs, exceto do Rodan, o do Godzilla e do Ghidorah, eu acho que, embora sejam bem legais, estão longe de ser um dos melhores. O do Rodan eu realmente acho que é um dos melhores, mas embora o Godzilla e o Ghidorah eu acho que esteja longe de ser um dos melhores, realmente são muito bons ainda. Então, de mais é isso que eu acho de Godzilla The Ride Giant Monsters Ultimate Battle. Trouxe aqui um vídeo um pouco mais simples, bem mais simples do que eu tô começando a trazer a partir de agora, e isso se deve a eu não tive tanto tempo assim pra fazer um vídeo mais bem editado a tempo. Mas espero que tenham gostado. Quarta-feira já vai ter vídeo de Jurassic Park mais bem editado também. E semana que vem de Godzilla também vai ser. Mas é isso, muito obrigado a todos vocês. Até o próximo vídeo. Falou!